Sejam bem-vindos ao Pode Usar, um podcast de quem ousa agir e faz acontecer! E hoje nós estamos com uma convidada super especial, Vera Coelho. Vou ler aqui o currículo dela para vocês, olha só. Ela é psicóloga, mentora de carreira e de líderes, especialista em psicologia organizacional e clínica, com formação avançada em inteligência emocional. Tem certificações não só nacionais, gente, mas internacionais. E tem mais de 16 anos desenvolvendo pessoas e organizações. Então, somente com essa apresentação aqui você já sabe o que vai acontecer aqui hoje. Então, assim, vai ser um momento rico, hein, Taline? Verdade. Seja muito bem-vinda, velho. Nós estamos aqui para compartilhar com os nossos bastidores, nosso público também, o que acontece também por trás das empresas, do CPF, não é só o CNPJ. Exato. Então seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Vera. E aqui a gente já começa logo assim, direto ao ponto. Direto ao ponto. Eu vou já te perguntar aqui, o que fez te apaixonar a trabalhar com pessoas, com organizações? Como foi que isso aconteceu? Eu acredito que isso é desde a infância, assim, quando eu comecei a ter entendimento das coisas. Então, desde criança, eu fui apaixonada pelo universo de desenvolver, de ensinar. Desde as brincadeiras, sabe, de ser professora. Desde de criança também eu fui passada por um valor, né, foi transportado para mim pelo meu pai, de que foi por ele. Assim, de ver ele, depois, assim, de ter os filhos, voltar para a escola, para terminar. Nossa, que massa, eu não sabia. Ele já tinha nós quatro, nós somos quatro, né? Sou eu de mulher, eu tenho 3 irmãos. E assim, eu lembro que mais ou menos ali com 4, 5 anos, ele voltando a estudar, né? Porque ele era apaixonado pelo conhecimento, mas era do interior. E aí lá não tinha incentivo e nem tinha também a possibilidade de continuar estudando. Então ele casou, veio morar em Teresina, depois que teve os 4 filhos. Ele fez um esforço para estudar numa escola particular, né? Durante o dia ele trabalhava à noite como vigia. Nossa. E aí ele foi estudar, eu acho que vendo esse movimento, e ele sempre passou isso pra gente, sabe? Do quanto o conhecimento, o desenvolvimento, ele transforma vidas. E de fato, a gente percebe isso na nossa própria história, na minha, dos meus irmãos. Então, sabendo o potencial que a gente tem, né, desse conhecimento, da possibilidade da educação, de estudar, de se desenvolver, isso me fez apaixonar, sabe, Thalita? Então, acho que é uma missão. É minha missão ajudar as pessoas a descobrirem, a despertarem, a conectar com o potencial que cada um tem, porque todos nós temos um potencial assim incrível. Então, é desde a infância mesmo que isso corre nas veias. E aí eu escolhi isso através também da psicologia, do universo das organizações, depois da mentoria de carreira, e vivo isso em todos os papéis que eu executo. Muito legal, gente. E olha só, a gente já começou a entender aqui só com esse comecinho aqui, o quanto que é importante a gente ter uma referência, porque você na sua fala trouxe que seu pai foi o que fez você despertar essa parte de buscar o conhecimento, de estudar, para que a gente já vê a importância de você ter referência, de você ter um mentor. E ela vai falar mais sobre isso aqui ao longo do caminho. Eu nem vou ainda começar aqui a falar sobre isso não, porque eu quero te perguntar, a próxima aqui, sobre como foi, dentro dessa tua experiência, que você entendeu logo aí de cara que a inteligência emocional é uma competência, uma habilidade que a gente precisa desenvolver o quanto antes, e quanto isso impacta dentro dos relacionamentos, no trabalho em equipe, quanto papel de liderança. Eu acredito que antes era uma leitura mais, digamos assim, não profissional, não tão acurada. Mas eu sempre percebi assim, o quanto você saber se relacionar, né, você saber lidar com suas emoções, claro que não com esses termos que a gente está falando aqui, mas desde a adolescência, né, eu sempre fui ali muito centrada, eu sabia da importância disso, não sabia explicar. E aí quando eu adentrei, né, para a psicologia, eu acho que até mesmo antes de adentrar, no momento da escolha, eu sabia que isso faz a diferença, né? Até por observar, por exemplo, ali no ensino médio, né? As pessoas às vezes elas têm conhecimento, elas têm uma boa base de estudo, mas na hora de se relacionar eram pessoas mais conflituosas. E eu comecei, aquele me instigou de tem algo que faz a diferença, que faz com que você se destaque, que não é o conhecimento. E aí eu era muito elogiada pela forma como eu me portava, né? Sabe? Que isso é reforçado, né? Uma menina muito centrada, né? Uma menina que não se envolve em conflitos. E isso me despertou a buscar. E aí quando eu entrei para a faculdade, e logo que eu entrei na faculdade eu já comecei a estagiar no universo da psicologia organizacional, eu fui para o mundo corporativo e eu comecei a observar
né, que não era o comportamento que fazia a diferença, e por trás disso a base era a inteligência emocional. Sim, sim. E é por isso que a gente vê, e isso é um fato, onde se fala, muitas empresas ainda, às vezes, ainda contratam pelo currículo, ainda está contratando errado, já vamos deixar contratam ali pela técnica e é demitido pelo comportamental. E a gente da área organizacional, que estuda comportamento, a gente já entende que nem é para entrar pela parte técnica. Lá na entrevista, naquele processo ali de entrevista por competências, relação com competências, a gente já tem que avaliar também essas competências, principalmente nesse cenário para a liderança. Mapear antes, né? E pensando assim, no quanto isso é impactante para uma pessoa que senta na cadeira de liderança, eu trago até um dado que é do próprio Daniel Goleman, né? Sim. Que ele fala assim, que 80% do sucesso profissional de um líder, não só de um líder, mas do sucesso profissional de todas as pessoas que estão em um processo de carreira, 80% é QE, né? Que é o consciente emocional. 20% é o QI. E aí, Thalita, quando a gente articula também com as transformações que a gente está vivendo, com o avanço da tecnologia, a gente começa a entender assim, poxa, quanto de fato a inteligência emocional é que vai nos dar esse lugar de destaque. Né? Então, assim, a gente estava olhando também um dado de um estudo, uma pesquisa, falando sobre profissional do futuro. E lá tinha uma projeção para 2030. Tinha os 4 pilares lá desse profissional do futuro. Então, você vê o que é. É a capacidade de inovar. Isso vem com força, né, cada vez mais pelas transformações e os avanços que a gente tem. Vem também a questão do letramento tecnológico, isso a gente nem discute, de fato, a gente precisa cada vez mais aprender sobre tecnologia, sobre IA. Terceiro pilar, inteligência emocional. Quarto pilar, saúde mental. Então, assim, tudo mostra, né, o quanto de fato as habilidades humanas, principalmente a inteligência emocional, saber reconhecer, saber regular, saber utilizar adequadamente essas emoções, vai nos colocar no lugar de destaque. E não só isso, quando a gente pensa que o líder, ele é o regulador do ambiente, do sistema, né? Então ele atua como esse regulador do sistema e ele é um co-regulador da equipe. Então, se o líder ele lida bem com essas emoções, ele é o que até o Daniel Goleman chama de líder ressonante, que é um líder que gere bem essas emoções, que se regula, que sabe se portar diante de um ambiente de pressão, né, de estresse. Ele ressoa isso para a equipe de maneira positiva. E o contrário também é verdade. Se ele é um líder disfuncional, que não tem inteligência emocional, ele vai também tornar a equipe disfuncional. Ele chama isso de líder dissonante. Né? Então a gente sabe esse papel que o líder tem. Quando a gente olha para pesquisas de desligamento, né, as pessoas falam que muitas vezes elas saem daquele ambiente, elas deixam aquela empresa pelo tipo de líder que está ali, né? Um líder descompensado, disfuncional, né? Que ele até tecnicamente ele entrega, mas na hora da pressão, na hora de sustentar isso, ele não sabe, né, como conduzir essa equipe. E aí a gente lembra o que é ser líder, qual é o conceito de liderança. É a habilidade de engajar as pessoas, né, de incentivá-las a chegar, a alcançar um objetivo comum. Então, se eu sou um líder que eu não sei ler pessoas, não sei me regular, né, não sei me conectar emocionalmente com o meu liderado, como é que eu vou engajar essa pessoa em prol de um objetivo comum? Né? Então, a gente entende o quanto isso é importante para um líder, né, para o universo da organização e principalmente para essas pessoas que sentam nessas cadeiras estratégicas. É uma das estratégias que o líder deve ter para ele alcançar o resultado ali com a equipe. Eu falo que a gente não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. Né? E o Antônio Damasio fala isso, nós somos seres emocionais que pensam. Isso. Por quê? Porque quando a gente nunca faz nada sem estar sentindo ali uma emoção. Você começa um relacionamento com a pessoa, você está sentindo a emoção. Se termina, está sentindo uma determinada emoção. Se você está ali na sua equipe e tem a capacidade de inspirar e influenciar, você tem que estar bem emocionalmente, bem mentalmente. Então, a gente vê a importância disso, né? Então, a principal fonte assim, que fala que Deus nos deu foi a emoção. E quando a gente regula, se autoconhece para executar a estratégia, melhorar, se desenvolver, você tem aí uma N possibilidade de crescer. De ser funcional, né? Que é o que eu gosto muito do método Woolley, né? Que é o modelo de inteligência emocional por habilidade. O mais conhecido é o do Daniel, mas eu sou fã do modelo de por habilidade, né? Que aí ele fala que você precisa, né,
regular, não é nem só regular, você precisa identificar, nomear, saber utilizar, que é o que tu está falando, né? Nós todos temos essas emoções e elas cumprem funções importantíssimas. Então, se eu sei utilizar isso de maneira adequada, eu vou saber, consequentemente, compreender o que se passa, inclusive até me antecipar por sinais de emoções e, consequentemente, uma regulação. Mas o que a gente percebe? As pessoas elas querem aprender técnicas de regulação. É bacana? É, mas não é o suficiente. A gente precisa ser psicoeducado do que realmente é emoção, do que é inteligência emocional. Até porque culturalmente a gente não foi ensinado, a gente não foi incentivado a fazer isso, né? Então, em vez de ir direto para a regulação emocional, deixa eu entender, começar a identificar, nomear, saber fazer uma leitura, vamos trazer para o contexto do líder, né? Saber fazer a leitura dos meus líderes e que tipo de emoção eles estão ali emitindo antes mesmo deles falarem, porque eu consigo ler sinais, eu consigo ler pessoas, né? E tudo isso está dentro do processo da inteligência emocional. Saber compreender, por exemplo, no método Buller, ele traz lá um emocionômetro. Então, cada emoção, ela tem um nível de energia. Essa emoção, ela traz uma transformação do nosso processo cognitivo. Então, tem emoções que eu estou com um pensamento mais centrado, tem emoções que eu estou com um pensamento mais diverso. Então, se naquele momento eu percebo que minha equipe está com emoções que o pensamento está mais diverso, não é hora da gente sentar para fazer um planejamento estratégico. É hora de repente sentar e entender o que está ocorrendo. Se estão eufórico demais, vamos aproveitar essa euforia, essa alegria, essa energia que essa emoção traz. O que ela cumpre? Como é que ela pode ser usada adequadamente dentro da nossa equipe? É um momento que eu preciso engajar as pessoas, porque eu vou falar de uma meta nova que eu aumentei, está mais ousada, né? Então vamos aproveitar esse momento, porque a energia da emoção ela é propícia, né? E aí a gente não aprende sobre isso. Então o líder ele tem que buscar. E eu digo mais, não esperar só pelo preço. É verdade. Né? Não, é verdade, Marinha. E aí é onde entra, porque assim, o que acontece pela nossa experiência, e Vera pode até compartilhar sobre, a gente chega, os empresários, as empresas chegam para a gente, eu quero um treinamento aqui de vendas, eu quero um treinamento de atendimento. Só que não adianta, como a Vera está trazendo muito bem suas palavras, a gente trazer a técnica se aquela pessoa não acredita que consegue. Então, não tem como a gente, enfiar de goela abaixo técnica se ela não acredita. Ou seja, a gente não trabalha a parte lá do autoconhecimento, tratar lá a identidade, capacidade, merecimento. E é onde algumas empresas, graças a Deus, com a chegada da NR1 vai nos ajudar muito com isso. Não, essa é baboseira, isso é besteira, negócio de se autoconhecer, pra quê? E aí é onde entra, senão, se ele não acredita que consegue, você pode trazer a melhor técnica do mundo. Pode trazer o especialista. As melhores ferramentas. Melhores ferramentas. Eu não acredito em ninguém no Piauí, vou trazer de você, traga. Pode trazer, eu digo isso porque a ciência, não é a Thaline que está falando, não é a Vera, não é a Thaline. É a ciência, gente, e nas pesquisas é isso que apontam. Se eu posso até aprender a técnica, mas se eu achar que não sou capaz, eu não sou capaz de convencer uma pessoa a comprar um carro, por exemplo, vamos falar de uma concessionária, por exemplo, não adianta, você vai lá colocar todo mundo na sala, vai dar o treinamento, mas se eu não tratar lá identidade, capacidade, merecimento, se autoconhecer de verdade, não vai adiantar. E você trouxe algo importante, né? Quando a gente pensa em mapeamento de risco social, a inteligência emocional entra como um pilar fundamental. Que a gente pode pensar numa escadinha assim. A inteligência emocional impacta em segurança psicológica. E não tem como a gente pensar uma blindagem de risco psicossocial sem segurança psicológica. Então, olha só quem sustenta a inteligência emocional, que um líder, quando ele é emocionalmente inteligente, ele consegue promover um ambiente de segurança psicológica. Com isso, ele mitiga o risco psicossocial. E o contrário também. Quando ele é um líder mais tóxico, digamos assim, um líder disfuncional, que nem sempre, não vamos dizer também que todo líder que não é emocionalmente inteligente, ele é tóxico, mas ele é disfuncional. E aí ele potencializa a possibilidade dos riscos psicossociais. Então, mais um fator aí que implica na importância do desenvolvimento dessa macrocompetência. Exatamente. Aí quando você tocou em NR1, eu até acho importante vir falar sobre, já que algo está em alta agora no mês de maio, que não, NR1 é ter psicólogo na empresa, não é NR1, não é isso, é ter plantão psicológico, canal de denúncia. Isso são algumas ações de mitigação, mas não é, a NR1 não é isso, a NR1
ela veio para a gente poder tratar tudo dentro da empresa. É tratar essas lideranças para que elas de fato saibam cuidar de pessoas, provoque esse ambiente ali positivo, aquele clima agradável, a gente organizar processo, é as pessoas saberem o que elas têm que fazer, porque muitas vezes elas não sabem nem a quem responder, não sabem ali dentro do processo de organograma dentro da organização. Então, assim, é tudo isso, gente. É como a Vera falou aqui, a pessoa se sentir segura. É ter de fato uma segurança, ela está bem dentro daquele ambiente de trabalho. Ah, mas eu não. Aí entra até alguns deles e fazem assim, mas eu não gerencio esse ambiente externo. Ou que nós estamos falando do ambiente interno, que não gerencio lá a família, de como está, o que está acontecendo. Então, assim, não é isso, é a gente tratar, organizar esse ambiente para que ele sinta-se seguro dentro daquele ambiente de fato e que ali um clima agradável, um ambiente positivo. Então, não é só festinha, não é só plantão psicológico, pelo contrário, a gente tratar realmente lá a raiz. E essa palavra que você trouxe merece atenção. É um ambiente positivo, mas não de positividade tóxica. Sim, né? Não é aquele o auê, o bem-estar a qualquer custo o tempo inteiro, né? A questão da felicidade lá, né? Ah, mas aquela felicidade, a bel prazer o tempo inteiro. Não, a gente está falando de um ambiente corporativo, tem sim meta para entregar, tem sim conversas difíceis, né? Mas isso feito de maneira respeitosa, de maneira funcional, sem adoecer as pessoas. Exatamente. Por isso, mais um motivo do líder estar bem em relação às suas emoções. Agora, eu quero entrar, já que a gente já falamos aí, conceituamos um pouquinho aí da inteligência emocional, desse papel da liderança. Quais seriam aí, Vera, alguma ferramenta, algum programa dentro das empresas que a gente poderia estar atuando junto a esses líderes, ou até mesmo alguma ação que esse líder, Thalita, minha empresa ainda não paga uma consultoria dentro da minha organização, o que eu posso fazer, onde é que eu posso buscar uma fonte? Primeiro é assistir esse podcast, ou terminar de assistir, se estiver assistindo até aqui, porque agora é que ela vem aqui com ouro. Eu digo que dentro de cada realidade é possível sim buscar, né? Desde um conhecimento mais teórico, que é o que eu falei, de você fazer um letramento, de você buscar, né, se psicoeducar no tema, através de leitura, através de conteúdo. Claro, gente, cuidado com o tipo de conteúdo. Tem muita coisa aí na internet que você vê que é falando de inteligência emocional, mas busque fonte segura, né, de autores que realmente têm know-how para falar, né? A gente citou alguns aqui, Antônio Damasio, a gente citou, né, Peter Salovey, a gente citou Daniel Goleman. Então, busquem fontes seguras, né, começa a fazer esse letramento, essa psicoeducação sobre o tema. Dentro da realidade também, contratem programas de desenvolvimento de líderes que possa trazer ali módulos específicos de inteligência emocional e que não seja só um módulo isolado, né? Porque é um assunto denso, como eu falei, é uma macro competência que demanda muito tempo para ser desenvolvida. De preferência, se a empresa puder, né, e abraçar isso como um projeto mesmo de inteligência emocional, complementando ali com a psicoterapia, com uma mentoria, né? Inclusive, eu trabalho fazendo isso, Thalita também, né? Vocês aqui da USE, fazendo esse acompanhamento de maneira, eu digo que é um approach, né, de maneira mais ali assertiva. Por quê? Porque a gente faz a leitura daquele líder, a gente faz um assessment, a gente vai direto nos pontos que aquele líder precisa desenvolver. Então, a mentoria também, ela vem como uma chave extremamente importante desse processo. E claro, né, aquilo que a gente considera que é básico, mas que muitas vezes o líder, até mesmo por conta da rotina, ele negligencia, que é o estilo de vida. Né, a questão da rotina, de dormir, de se alimentar, de praticar um exercício físico. Por quê? O líder, ele é vitrine, ele é exemplo. Então, se ele quer uma equipe inteligente emocionalmente, tem que partir dele também. Ele tem que começar a mostrar que ele tem essas práticas mais saudáveis. Isso são coisas básicas. A gente ouve, né, e vê muita gente falando, é importante fazer atividade física, se alimentar bem, mas é o básico que quase sempre é negligenciado. É verdade. Então a gente tem aí diversas possibilidades, né, Thalita? Às vezes até uma prática mesmo ali mais relacionada a uma regulação, pesquisa sobre uma técnica de respiração, né, sobre uma técnica de meditação, tudo isso ajuda. É verdade. E uma coisa que eu uso bastante, assim, que funciona muito para mim, enquanto liderança aqui também, é você buscar o que ativa a sua energia logo de manhã cedo. Então, assim, eu começo, no meu caso aqui, eu começo com devocional. Então, eu acordei, abri os meus olhos, eu já começo a agradecer a Deus, eu vou ali ler
a Bíblia, ali, o meu versículo ali do dia, o capítulo, e aí ali eu já vou me ativando para começar com aquela energia positiva. Tem gente que é música, gente, é energia, é vibração, isso também pode estar ativando outras, atividade física, como você colocou. Então, muitas vezes, porque às vezes o que acontece? A gente acorda, já pega o celular e desliga o despertador, já vai no Instagram, já vai no negócio, aí já ativa um gatilho que você às vezes nem sabe por que o dia começou ruim. Porque você viu alguma coisa que você está se comparando, ou então, tipo assim, viu alguém viajando que era você que queria estar viajando no bar, entendeu? E aí ali começa a reclamar, aí quando uma reclamação chama a outra, não tem o dia já. E se vocês trouxeram uma perspectiva, e eu ainda somo com a perspectiva mesmo da questão da dopamina, do excesso de dopamina que você tem logo pela manhã, sobrecarrega o seu sistema. Daqui a pouco, quando você tem que ir para uma atividade que demanda mais atenção e energia, você já está exaurido, fica desmotivado, não tem energia para executar. Né? E aí a gente está falando aqui de ferramentas super acessíveis, digamos, que não demanda muito recurso, muitas vezes nem demanda recurso financeiro. Você falou do devocionário, eu também pratico, mas é importante todo mundo entender o que funciona para você. Eu costumo recomendar muito para os líderes o diário. Inclusive eu tinha uma agenda que eu ganhei até de uma pessoa da minha equipe, onde tinha umas carinhas lá embaixo que a gente marcava como é que tinha sido o dia. E aí no final da semana era o meu termômetro ali das emoções, de como é que tinha sido aquela semana. E aí é importante, além de dizer, poxa, essa semana ela foi mais sobrecarregada aqui, sei lá, numa raiva, numa tristeza, numa alegria, mas o que é que provocou isso? Por isso o diário ele é importante, porque você consegue também mapear. Né? Assim, qual foi o gatilho? Que situação provocou isso? O que eu estava pensando? Que aí a gente vai fazendo um processo, Thalita, que é da regulação, que a gente liga muito a regulação só a parte neurobiológica. Mas a regulação ela entra também dentro da parte cognitiva, que é a questão de ressignificar pensamentos e crenças. Então, quando a gente faz isso, já anotar, né, o que me deu gatilho, o que eu estava pensando, me proporciona um processo de transformação cognitiva, de mudança de pensamento, consequentemente mudança de hábito e regulação dessa emoção, até mesmo quando ela deu os primeiros sinais, eu já consigo observar. Ou então, quando aquele gatilho estiver presente, eu já sei que aquele gatilho me provoca certa emoção. É verdade, o nosso planeta do ano passado, inclusive, ele tinha, no finalzinho dele também, ele provocava. Por dia você falar 3 coisas que você tinha sido grato naquele dia. Porque nós, seres humanos, nós temos essa tendência muito de olhar para o negativo, do que deu errado, e esquece tanta coisa que a gente alcançou. E aí a gente provocava isso, tipo, pô, fui grata hoje pelo quê? E anotava lá, e aí no final da semana também dava de dar aquela revisada. E assim, são pequenas coisas, a gente fazem essa diferença. Claro que isso não tira o lugar, obviamente, como Vera falou, de um mentor, de você buscar se desenvolver. Mas aqui são algumas ferramentas que você pode começar para você já notar um resultado e buscar, lógico, ali pessoas, né, para te ajudar nesse processo mais avançado. Mas essas ações ela já vai te tirar desse lugar, ali, dessa inércia, para você começar a ver o resultado e até te motivar a buscar algo mais avançado para que você possa ir aumentar a sua performance, não só na sua carreira, quanto na vida pessoal também, que é fundamental. E é tão importante a gente estar falando sobre isso. Eu trago muito esse discurso nos cursos de inteligência emocional, porque as pessoas elas querem uma pílula mágica. Elas querem assim, mas me diz uma técnica para eu desenvolver inteligência emocional. Sim, a gente tem técnica, mas dentro do processo de inteligência emocional, de desenvolvimento, de crescimento, exige mesmo a intenção. Exige você se dedicar a fazer isso, você estar presente. Por quê? Porque a rotina ela nos rouba. O dia a dia nos rouba de fazer isso, de você estar presente, de você colocar a intenção de fazer aquilo. Então, fazer um diário é algo simples, mas você precisa querer entender a importância daquilo, né? Dedicar energia e tempo. Então, não tem pílula mágica, não tem. Se tivesse, era bom, né? A pílulazinha ia ser maravilhoso, mas não tem. Então, é dedicação, intenção, é querer colocar como prioridade. Assim como qualquer outra competência. É verdade, porque senão você fica ali só apagando incêndio no seu dia a dia e nunca vai para a causa raiz. Porque o que a gente escuta é, não deu tempo para fazer isso, mas você não tem tempo justamente porque não está fazendo isso. Porque se começasse a fazer, teu dia ia ser mais leve. Ontem a gente estava na capacitação e ele falou o seguinte, ele disse assim, poxa, a vida é difícil, quem quer a vida fácil aqui levanta a mão. Aí ninguém levantou. Porque a vida é difícil, agora a gente pode deixar ela mais leve. Então é totalmente aí diferente. Porque o problema a gente vai ter da hora que acorda realmente. Mas qual é os problemas que nós vamos resolver hoje? Então
é isso, a gente realmente buscar de fato colocar o que é prioridade aí no nosso dia a dia, para que a gente realmente possa ter essa vida mais leve, bem, estar bem ali consigo mesmo, tanto na vida pessoal quanto profissional. E aí, eu vou aqui direto. Vai fazer mais uma pergunta, tá, Lima? Não, minha filha. Fazendo várias coisas depois aqui desse podcast. Olha só, gente, agora eu vou aqui com a Verinha direto para um bate-bola, velho. Nós temos aqui um bate-bola com você que são respostas curtas, mas elas são intensas, viu? Olha só aqui a primeira, ó. Um líder de verdade é... Alguém que se interessa genuinamente por pessoas. Eita, mulher forte. Pega isso daí. Alguém que gosta de liga. Eu digo sempre, quem tá assistindo aqui, que já foi meu mentorado na liderança, vai saber esse termo. Gente que gosta de liga. Aí sim. Já vai comentar, viu aí? Primeiro vai deixar um comentário sobre isso. Maravilha. E aí eu trago outra aqui pra você. E depois eu vou deixar com a Thalina, da bola aqui pra mim, que tem umas coisinhas. Inteligência emocional e uma palavra. Funcional. O maior erro de quem lidera. O maior erro de quem lidera é focar só no operacional, na técnica, no processo, na tarefa. Um hábito essencial para um líder. Um hábito, ele precisa praticar atividade física. Eita, meu Deus do céu. Não, que se escolha todos os dias. Mesmo sem gostar, eu não gosto, mas eu tenho que eu fazer. também não gosto. A Verinha posta lá, gente, quando ela posta também, eu disse assim, meu Deus do céu, pra mim é o mais difícil, eu comento. E ela também, quando ela posta, ela também comenta, porque, nossa, a gente não gosta. É aquilo, né? Você não gosta, sabe da importância e cria intenção e vai lá e faz. Tem que fazer, bora fazer. Tem aquele ditado, criança... Então, eu nem concordo, sabia? Não. Porque uma vez eu vi alguém botando assim, porque a gente é adulto, não criança. Criança é que faz o que quer, nem criança faz o que quer. É verdade. Você já percebeu? Verdade. Faz. Verdade. E um livro que todo líder deveria ler. Permissão para sentir. Melhor livro de inteligência emocional. Traz spoiler aí pra ativar o povo a ler esse livro. Você quer aprender sobre esse método que eu comentei aqui, método Role, entender o emocionômetro. Na capa, gente, já é rico. A partir da capa, você pode mergulhar um livro prático, cheio de conhecimento baseado em ciência, em comprovação científica. Perfeito. Já vamos trazer para o livro. Pode trazer para o livro. Liderança é mais razão ou emoção? Liderança é emoção conectado com a razão. É uma emoção funcional que ela vai te dar clareza na decisão, na tomada de decisão e na entrega do resultado. Perfeito. Um conselho para quem quer crescer na carreira. Invista em autoconhecimento e inteligência emocional. Desenvolva tanto a questão do pilar técnico e principalmente do pilar de autoconhecimento e comportamental. Maravilha. Se você chegou até aqui, tá? Se você chegou até aqui no nosso podcast, você entendeu que liderança não é somente um cargo. Liderança aí, de fato, é o comportamento. E que inteligência emocional não é uma opção. É uma obrigação. É uma obrigação, é fundamental. Então, para encerrar, Verinha, eu queria te agradecer, obviamente, mas antes disso, eu queria que você deixasse aí para as pessoas qual é o trabalho que você desenvolve, como é que elas podem te encontrar, inclusive a gente vai descrever no vídeo, nas redes sociais, mas fala um pouquinho desse trabalho que você desenvolve, como você pode ajudar essa liderança, você que está aí nos assistindo, não só na vida pessoal, quanto também na carreira. Maravilha. Então, eu trabalho com o processo de gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal na Soma Consultoria, que é a minha empresa, né? É uma empresa que está aí no mercado há mais de 10 anos. Então, a gente trabalha lá com todo o programa de desenvolvimento de líderes, o PDL, mentoria para líderes, treinamentos específicos, né? Esse acesso para mapear o perfil do líder. Você pode me encontrar lá no Soma Consultoria. Pode me encontrar também no meu perfil veracoelho.carreira, que aí é um perfil que eu trabalho mais a mentoria de carreira, tanto a mentoria para quem quer desenvolver um plano de crescimento, de transição de carreira, né, mentoria no geral, de carreira, que é o veracoelho.carreira. E também pode me encontrar no Instagram da Inteiramente, que aí é um projeto que eu e Sâmia, que é outra psicóloga, a gente desenvolve mais voltado justamente para o desenvolvimento emocional. Maravilha, maravilha. Perfeito. Você que está aí nos ouvindo, pode ouvir, pode reouvir, pode aprender e pode ousar. Se você gostou, compartilha com um amigo, já nos segue nas nossas redes sociais,
@OuseX Soluções. Se inscreve aqui no YouTube e no Spotify. E você que está assistindo esse podcast e quer implantar as melhores práticas de gestão na sua empresa, você precisa entrar em contato agora mesmo com a OuseX Soluções. Nós somos especialistas em ranquear as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Então entre em contato agora com o nosso time e eu te aguardo para elevarmos o nível e a performance da sua empresa.